Valeu. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Hoje, nesse podcast acadêmico, iremos entrevistar uma pessoa muito importante que leciona de uma maneira majestosa um mundo que é o cinema, o audiovisual. Mas sem muitas delongas, vamos logo para a parte da apresentação, que é o essencial. Vou apresentar para vocês Roberto Forlim Pereira. Seja bem-vindo, Roberto. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom? Agradeço o convite. Muito obrigada. Então, vamos já então iniciar com uma pergunta sobre quando sentiu que queria seguir nessa profissão de fotógrafo. É porque a sua primeira profissão foi fotógrafo, né? Então vamos lá, vamos contar rápido assim. Tem muitas histórias, mas eu vou tentar ser breve, né? Eu imagino. Não foi minha primeira profissão, né? Eu trabalhei como vendedor antes, né? Enquanto Sério? estudava, eu vendia roupa, né? Eu trabalhava numa loja de shopping como vendedor. Que legal. Eu Isso com comecei quantos como anos? estoquista, depois passei para vendedor, né? Devia ter uns 17, 18 anos. E aí, a partir daí, gostei também de conversar com pessoas, né? Você sempre em contato com o público, né? Você vai aprendendo também com a vida, né? Aham. E entrei na faculdade, na realidade, assim, eu fiz o ensino médio em biomédicas. Minha intenção era ser dentista, né? Porque parte da minha família, minha Uau. mãe, minhas irmãs são dentistas e eu ia seguir essa carreira. Então, eu fiz a biomédicas, mas comecei a estagiar com a minha mãe e dali eu comecei a ver que não era tão fácil assim, ou melhor dizendo, não tinha, né, aptidão em trabalhar com sangue, às vezes, né, alguma coisa Sim, desse é bem tipo. difícil. Então, Nossa, eu e uma carreira longa, né, que você teve para chegar até onde está, né? E aí eu comecei a falar, bom, acho que não, né, nessa área da saúde talvez não. E eu lembro que eu tinha uma resistência, às vezes, nos laboratórios de biomédica, de você trabalhar com animais, anestesiar um animal, abrir um animal, coisa do tipo, né? Então, eu falei, acho que não é muito essa a minha área. E a outra parte da minha família é constituída de professores e fotógrafos e músicos, né? Então, de repente, eu vou pensar em trabalhar com uma área que me dê possibilidade na comunicação. Sempre gostei da Essa outra publicidade. parte da família é mais paterna, né? Tipo, parte do seu pai. Da minha mãe. Da sua mãe? Da minha mãe, na verdade. Ah, né? da sua mãe. Então, eu acho que eu já tenho, né, talvez no DNA, no sangue, né, uma herança fotográfica, com certeza. Porque meu avô, né, por parte da minha mãe, era fotógrafo. Então, imigrante italiano, veio entre as guerras para o Brasil. Estava passando fome, né, na Itália. A família pegou um navio, 40 dias, 40 noites, Nossa. para chegar aqui. E balançando, né? Porque navio, ninguém sabe a não experiência era, né, quando... e um navio que não era muitas vezes de passageiro, né? Era adaptado, né, para fugir da guerra, né? Sim. E chega aqui, começa a trabalhar no interior, na lavoura. E dali ele busca um conhecimento, né, de uma pessoa que estava próximo dele, que começou a ensinar ele a fotografia. Então, meu avô se torna fotógrafo, retratista no interior de São Paulo. E eu nasci, né, sempre frequentei a casa dele. Eu ia na casa e entrava no laboratório. Então, tinha aquele laboratório de luz vermelha. Na época, né? Era tudo assim o tratamento. E aquilo acho que foi me despertando, né? Ficou inconsciente, né? Alguma coisa latente. Quando eu entrei na faculdade de comunicação social, né? Na época, comunicação social que habilitava para jornalismo e publicidade. E fiz estágios em marketing, né? Atuei como assistente de marketing também dentro da publicidade, né? Em algumas agências de comunicação. E nenhuma dessas agências tinha um estúdio de fotografia. E um dia, no intervalo de um almoço, eu fui descer, porque era na parte de baixo da agência. E ali eu encontrei um universo que eu falei, olha, eu acho que é aqui. E dali eu pedi uma transferência, né, para a área do estúdio. E entrei no estúdio, não tinha vaga, né, no estúdio dessa agência de publicidade. Existe até hoje lá em São Paulo, é uma agência grande, de médio a grande porte. Eu entrei como terceiro assistente. Nossa! Porque era a minha paixão. Dali eu comecei a ver as produções, né? Eu achei que era interessante o estúdio, produção, luz.
Então, aquilo que estava latente começou a se despertar. Isso eu estava na faculdade, né? No início da faculdade, devia ter... De marketing, né? De Publicidade. Comunicação social, né? Ah, comunicação social, verdade. Isso foi no primeiro semestre. E, ao mesmo tempo, eu fui fazer uma viagem com a minha família, que foi por um hotel fazenda, que não tinha nenhuma comunicação, era no interior de São Paulo. E você não tinha comunicação com o exterior, era uma coisa assim meio... né? Antes não existia telefone dessa maneira, assim. Smartphone não existia internet, era só telefone. Nem aqueles computador com PCzão assim, aquela caixona. Tava começando, né, essas coisas. Nossa. E dali eu fiquei uma semana nesse hotel fazenda, eu confesso que eu fiquei entediado, né, porque eu não tinha o que fazer ali. E meu pai levou uma câmera para esse hotel fazenda. E aí eu vi a câmera dentro do chalé na estante um dia... E o seu pai é... Meu pai é engenheiro. Engenheiro? É. Se formou em engenheiro. Mas tinha um hobbyzinho ali, pelo visto, Gostava da né? fotografia para retratar a família, né? Então eu levava a câmera com um filme e tal. E naquela época era muito importante essa questão do importante, retrato, né? Então você não tinha celular que fotografava. Então a gente viajava com câmera fotográfica mesmo, com filme, para registrar os momentos da família. Isso é muito legal, sim. E eu vi que a câmera estava ali na estante do chalé e eu falei, você quer saber... Não tenho o que fazer aqui, vou pegar essa câmera para fotografar. E eu tenho esse momento claro até hoje, que a primeira vez que eu coloquei mesmo, né, uma câmera semiprofissional que meu pai tinha e enquadrei algo, né, ou seja, olhei pelo visor da câmera e enquadrei alguma coisa conscientemente, né, que eu recortei, certo? Quando você fotografa, você recorta, né, uma realidade. Você concentra seu lóbulo ali numa coisinha. E eu entrei dentro da fotografia. Então, essa ideia de recortar me interessou. Então, eu peguei a câmera e saí pelo hotel fazenda fotografando. Eu sei que eu acabei com todos os filmes. Né? Mas dali eu acho... Deu a louca. Ali deu um start. Música digital, né? E aí você tinha um número contado de poses, né? E não é que você também levava muito filme, porque também era tudo um custo, né? Sim. Então, dali acho que foi assim, juntou essas questões. Então, foi um momento assim, dentro da faculdade. Era essa câmera? Essa daqui eu ganhei quando eu tinha 7 anos de idade. Foi talvez o meu primeiro brinquedo, né, fotográfico. E parece um brinquedo, né? Isso que é mais engraçado. Ela ainda funciona, ela é toda mecânica, né? Ela não tem nada eletrônico. Mas a forma de revelação dela é... É película, é filme, né? E aí eu tinha 7 anos, mas não tinha noção, né, de fotografia. Brincava, às vezes tirava um filme. Claro, me dava um pouco filme, né, para eu fotografar, porque era caro. E dali foi, né? Então, acho que foi na universidade que veio essa questão toda, né, da fotografia, junto com esse momento aí dessa viagem. Voltando dessa viagem, eu falei assim, eu acho que é isso mesmo, né? Como hobby. Né? Aí eu me matriculei num curso que tinha lá, numa escola, né, em São Paulo, que chamava uma escola de belas artes, né? Que também ensinava... Famosíssima hoje. Ensinava fotografia, desenho, pintura. E ali eu fiz um curso de fotografia, né? Fotografia preto e branco com filme. E aí você aprendia a fotografar, revelar, ampliar teu filme. Nossa, que riquíssimo, né? Tipo, isso. Muito dentro da época e... Você deve ser especialista hoje em dia em fazer foto, assim. Eu tive sorte que eu acho que eu peguei essa transição, né? Exato. Dessa questão da fotografia de filme, película, pro digital. Na agência, eu, como terceiro assistente, depois eu fui, né, passando de cargos, vamos colocar assim, até me tornar o primeiro fotógrafo, né? Tinha primeiro fotógrafo, segundo fotógrafo, primeiro assistente, segundo, terceiro. Então a gente fazia muita produção fotográfica e audiovisual também, né? De campanhas publicitárias. Então ali me deu esse start, né? Ali eu falei, olha, eu acho que é isso mesmo, né? Apesar de eu ter outras paixões, que é o marketing, né? Que eu atuei, que eu gosto, né? Eu tive bastante conhecimento, bastante experiência, fui pela arte fotográfica, né? Então ali que a partir disso, né, não consegui a paixão, né? Não tinha como nem parar, né? Não. Dentro desse mundo extenso que é a arte, né? Onde você se encontra ali em pequenos espaços, como a publicidade mesmo, que não trabalha tão a fundo o mundo do audiovisual de uma maneira assim mais fora de empresas, né? Tipo, de modo autêntico. Pro comercial, sempre voltado pro comercial, né? Mas aí você vai
pegando todas as técnicas e dando continuidade. Bom, eu nem consigo mais, eu nem preciso, na verdade, perguntar a próxima pergunta que eu ia fazer para você, como que foi o seu primeiro contato com a arte, porque você já respondeu, né? Com essa questão de ter ido lá para esse sítio, né, com seus pais e ter essa experiência incrível, imersiva com a foto. Para mim, eu vejo um talento já inserido mesmo em você, nascido com você, porque quando a gente percebe a foto, a imagem, esses equipamentos dessa maneira, eu acho que você nasceu para aquilo mesmo. É difícil, porque eu mesmo, com o meu primeiro contato com a câmera, eu fui curiosa, porque para todo mundo acha que é simples, né? Para quem acha que é simples, é só pegar e tirar uma foto. Eu sempre fiquei pensando, tá, mas a foto ela pode sair embaçada, ela pode sair com ruído, ela pode ter elementos ali que não a complementa muito. Mesmo eu não sabendo compor essas coisas, eu sempre fui curiosa, mas nunca cheguei a ver dessa maneira, assim. Eu me senti até inspirada. Fico feliz por você compartilhar isso conosco, porque é rico, né? A gente entender que não é só um aparelho ou não é só uma foto, né? É todo um sentimento, é todo um elemento, né, que você vai compor ali através de uma assim, imagem. A gente está acostumado com a fotografia, né? Para a gente já virou algo assim meio que até, entre aspas, descartável, né? Mas se a gente for pensar bem, se você estudar a história da arte, ver quando a fotografia surge, né? A gente teve um pouco isso nas nossas aulas, né? Mas isso é extenso, né? A história da arte. Olha que mecanismo mágico que criaram. Você consegue registrar o tempo... Doido, né? Que não volta mais. Sim. Então, você pega um álbum de famílias, é isso, né? Você tem uma memória, uma história que é registrada através de imagens. Então, como é que, né, se fosse por volta de, sei lá, a fotografia surge em 1826, né? O Niepce, o primeiro experimento. Vamos pegar 1500, a época do Renascimento da arte. Se você falasse assim, olha, um dia eu vou inventar um aparelho que você não vai mais precisar desenhar ou construir uma imagem. Você vai captar essa imagem que ela já existe através da luz. Meio que congela também uma verdade, né? Também traz um realismo, né? E eu fico imaginando os jornais sem a foto ali, sem a parte da fotografia. A gente só iria viver na imaginação, né? Do Exato. Que pode ter sido ocorrido lá, o que aconteceu naquele espaço lá, né? De uma pessoa ter se machucado, algo do tipo. Então, é muito, muito incrível mesmo que a gente tem essa engenhosidade, né? Que o homem conseguiu descobrir esse mundo. E, bom, vou passar a palavra para o meu colega. Fique à vontade. A nossa segunda pergunta. O senhor como professor, né? O senhor sabe o quanto o senhor inspira os seus alunos, né? A todos nós. A gente, principalmente, temos também inspiração no senhor e tal. Bastante. Uma das suas influências, como você falou, foi a do seu pai. Mas ao longo da vida, na carreira, quais foram suas maiores inspirações? Do avô dele, do meu avô. Então, vou falar sempre dele, né? O Virgílio Folin. Né? Sim, ele foi, né? Até hoje minha referência, porque eu tenho não só a câmera, várias câmeras que eu herdei dele, mas também fotos, né? E que me ensinou também, né? Um pouco, apesar de eu, na época, era criança, né? Quando ele faleceu, mas ele me inspirou também, obviamente, né? A trabalhar com fotografia. Eu tive tios também, né? Que trabalharam com fotografia, e eu tenho agora primos, primas que continuaram o legado lá no interior de São Paulo. A fotografia já é uma paixão de família. Já é uma paixão de família. Então, ele com certeza, né? Talvez o que mais me inspira. Mas, claro, dentro do estudo da fotografia, quando eu fiz esse curso de fotografia numa escola de artes lá em São Paulo, eu descobri um fotógrafo que me encantou, que foi o Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, que é o fotógrafo conhecido como instante decisivo. Então, ele trabalhou, né, na fotografia. A sua linguagem principal era conseguir trazer esse instante que decide algo.
E aí isso daí me colocava assim, né, como um desafio mesmo da fotografia, porque não era só dar um clique, né? Você tinha que ter É muito profundo, né? que você colocava dentro de um certo instante, tempo, espaço, e que era decisivo, né? Então aquilo me instigou. E era uma fotografia preto e branco, né? Então eu comecei pela fotografia, né, preto e branco, e depois foi para a fotografia colorida, nesse processo. Um outro fotógrafo que eu conheci também, aí eu trabalhei para vários como assistente para vários fotógrafos em São Paulo, né? Depois que eu trabalhei nessa agência. Ficamos sabendo que você teve um contato bem legal ali com o Cláudio Feijó. Se você quiser trazer outras referências também, que foram experiências assim incríveis, e alguma diquinha, né, de como, poxa, sendo uma pessoa iniciante ali, dentro de lugares assim com pessoas que já têm mais experiência, como agir, o que você deve fazer ali, né, no momento. Eu acho que então, legal. Então, depois que eu saí eu trabalhei em agências e também eu fui aprender, porque na época, né, eu não tinha uma universidade que tinha um curso profissionalizante de fotografia. Você tinha cursos, né, Só estágios, né? básicos, assim, até avançados, mas não eram cursos técnicos, né, mas não profissionais, né, de fotografia. Então, para aprender a arte fotográfica mesmo, para a publicidade, que era uma arte que, na época assim, que demandava muita produção, muita técnica, né? Filme. A câmera era muito difícil de trabalhar, era uma câmera específica. Então eu fui aprender fazendo assistência para fotógrafos publicitários em São Paulo. Fiz uma série de assistências até ter o conhecimento. E um desses fotógrafos me apresentou um fotógrafo norte-americano que chama Ansel Adams. E ele, a gente apresentou, né, ele em aula ali rapidamente, né, e ele também me inspirou pela questão da técnica fotográfica. Então ele fotografava muito natureza, né, os parques norte-americanos, e com muita qualidade, né. Eu cheguei a ver fotos mesmo ampliadas, né, em papel desse fotógrafo, e é como uma obra de arte, né. Então aquilo me colocou também, né, dentro dessa questão toda. E claro, né, também depois abri o estúdio em São Paulo, também com outro colega que era sócio também em fotografia, para trabalhar com fotografia de produtos. Quem né? que abriu o estúdio? Você? Eu com o Marco Florenci, que era um outro... já se engajaram nisso? Já aí a gente começou a trabalhar, porque já tinha contatos no mercado, né? Uma carteira de clientes, então a gente começou a produzir, né, no nosso estúdio. Então, uma coisa boa é você sempre estar em contato também ali com as pessoas, né? Você fazer uma carteira de contatos, ou, enfim, né? Você ter o network, né? Que aí é importante isso. Ainda mais nessa área, você tem que ter... Você já tinha sua técnica? Ali você já tinha desenvolvido? O aprendizado é eterno, né? Eu vou dizer assim, jamais eu vou ser... Jamais vou dizer assim que eu sei tudo, né? Nunca, nem na minha profissão como professor. Ainda você não é Deus, mas o que você já sabe eu acho que é o suficiente. É bom, já é bastante. Mas a curiosidade é o que nos move, né? Sim. E assim, a humildade Legal. também, né? Porque senão você acha que você sabe tudo e na realidade você está perdendo, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Quando surgem novos equipamentos, com o digital, né? Foi um novo aprendizado, trabalhar com o digital. Naquela época era tudo analógico. Tudo analógico, né? Eu cheguei a fazer curso na Kodak, né? Tenho um diploma de laboratório de revelação da Kodak, porque tinha uma demanda. Então era película para fotografia e para cinema. Então eu já cheguei a revelar película para cinema em laboratório. Então você tinha que conhecer todo o processo, na hora de captar a imagem e na hora de revelar o filme. Porque conforme você revelava o filme, você também tinha uma estética, né? Você tinha que acompanhar todo o processo. Depois veio o digital, a gente tem que aprender com o digital todo esse processo, né? E eu acho que isso é o que nos enriquece também, que a gente busca o conhecimento e, no meu caso, como professor, de partilhar o conhecimento também, né? E como professor, também foi ao acaso. Acho que aí que a gente estava conversando até antes, né, de abrir o programa, de que eu não escolhi ser professor. Sério? Né? Não. E você se dá tão bem.
Sério, eu falo isso como destino. elogio. Obrigado, agradeço. Foi ao acaso, assim, eu já trabalhava, tinha um portfólio em São Paulo de fotografia e tinham colegas que estavam estudando e fui fazer uma apresentação numa semana de comunicação em São Paulo, numa universidade. E aí eu apresentei, né, na Católica de São Paulo, né, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu apresentei ali um portfólio e tal. Eu gostei de falar do meu material, né, primeira vez falando em público, etc e tal. Tinha uma professora que estava tirando licença maternidade numa disciplina que era fotografia publicitária, que era a minha especialidade na época, né? E aí eu entrei com uma indicação para substituir ela. E dali, era uma sexta-feira à noite, né? Imagina, né? Sexta-feira à noite. E dar aula numa sexta-feira à noite em São Quem Paulo. gosta, né? Pra galera, moçada. Mas era muito legal, porque era aula em estúdio, fotografia, a gente se divertia e eu conseguia trazer meu conhecimento técnico. Então, naquela época de filme, não tinha o digital ainda. E você tem muito conhecimento técnico, eu acho isso impressionante. E é muito legal, porque a forma que você aprendeu, ela é tão fluida, ela é tão muito animadora, assim. Você fala animado, você fala extasiado as coisas. Olha, gente, obturadora e tal, aí você junta as coisas e tal. Você sente aquele gás, né? Então, dá pra ver que você não só tá passando o seu conhecimento, mas você tá, tipo, animando, dando... Sabe aquele mesmo sentimento que seu avô provavelmente passou pra você? Você tá passando pra nós, isso é muito legal. Isso foi o que eu descobri depois, né? Porque isso me deixa feliz. Que legal. Então, assim, eu dou aula não é só pela necessidade, né, de pagar as contas. Pagar contas, etc e tal. Mas é porque é algo que me deixa feliz, né? Eu vejo, assim, vocês, os olhinhos de vocês brilhando, né? Imagino. E mais ainda, né? Ver vocês alcançando voos altos aí na profissão, né? Então, eu tenho vários alunos e alunas que eu vejo, assim, que já estão no mercado e estão trabalhando muito bem. Legal. E alguns famosos, né? E isso me deixa muito feliz, que eu falo assim, poxa, eu de alguma forma eu participei disso, né? Uma curiosidade sua também é que você foi professor, né, do Márcio, na verdade é um rapaz, um fotógrafo jornalista que ganhou uma premiação, né? O Maurício. Isso. É muito legal isso. O Maurício, ele foi meu aluno na PUC em São Paulo, né? Nessa época que eu atuei como professor lá. Da publicidade, eu comecei a trabalhar com fotografia no jornalismo. Aí era uma outra técnica. Enquanto no estúdio você produz e se você voltar no dia seguinte, está lá no mesmo lugar, no jornalismo você tinha um estante para fotografar, né? Então aí eu fui me especializar em jornalismo e na técnica de fotojornalismo. Que legal. E publiquei em vários jornais e revistas de São Paulo, né? Eu trabalhei mesmo, né, com fotojornalismo para jornais, revistas diversas. Então eu já fotografei de tudo, né? Tanto, né, um fato jornalístico, com um desfile de moda, um evento dramático, né? Então o jornalismo me trouxe essa questão da vivência do ser humano, né? E essa experiência de estar junto, né, da sociedade, retratar a sociedade, trazer a informação, e isso também é a minha outra paixão. Se aguçar um pouco mais nesse instante também, que você sempre fala sobre a fotografia. E o compromisso, né, de você levar a informação para a sociedade, né? O jornalismo tem isso. E dali eu me especializei no jornalismo e o Maurício foi meu aluno, né, na faculdade de jornalismo da PUC. E também, assim, né, era a época do filme também, não tinha, o digital estava começando. E ele muito entusiasmado com a fotografia, né, aquela coisa assim, pô, eu sou apaixonado, óbvio que, né, se eu ver alguém apaixonado, eu vou... São dois gêmeos ali. Né, eu vou jogar lenha na fogueira, com certeza, né, para deixar, né, e dali ele foi atuando, depois a gente perdeu o contato, né. E depois eu fiquei sabendo que ele ganhou o prêmio Pulitzer, né, que é o maior prêmio da fotografia que tem em jornalismo. Fotos incríveis, aliás. Fotos incríveis, né? Que ele fez. Que ele fez do Afeganistão, se não me engano. Aquelas da guerra. Crianças que estavam sendo escravizadas, né? Trabalho infantil e tudo mais.
E aí ele ganhou, então eu fiquei muito, falei, poxa, que legal, né? Então é isso que nos, né, nos move também, né? Com certeza. Professor. Bom, para fechar então com chave de ouro, qual o conselho que você dá para uma pessoa que está entrando para esse mercado de emprego? Se é estudar a área que quer, se é se desempenhar nessa parte também de viver a experiência, né? De colocar tudo em prática. Principalmente para todos os seus alunos, né? Que estão descobrindo novos horizontes, estão se conhecendo, estão descobrindo o que gostam, o que realmente querem para sua carreira. Olha, então, a primeira coisa que eu sempre falo para vocês, acreditem no potencial de vocês. É isso, né? Okay. Assim, a gente chega, né, com aquela vontade de aprender, mas muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial. Mas isso não ficou bom, nunca vou conseguir fazer isso. Não é assim. Acredita em você. Esse é o primeiro passo, né? Estudar, óbvio, né? Porque, sim, hoje o conhecimento às vezes não está só na sala de aula. Claro, você pode entrar na internet, você pode fazer uma série de cursos, mas o conhecimento também está na sala de aula, né? Com o seu professor, com a sua professora, e aí é o seu caminho, né? Aí você tem que ser autodidata muitas vezes, né? Porque o conteúdo às vezes não é o suficiente, né? A gente não consegue passar todo um conteúdo em sala de aula. Então, vocês, estudantes, também têm que fazer a parte ali de também buscar esse conhecimento. Então, acho que é uma tríade nesse sentido, né? Acreditar em você, estudar e ser proativo, né? Buscar o teu conhecimento, ter paixão. Porque se a gente não tem paixão, a gente não faz nada, né? Direito, talvez, né? Então, acho que a paixão é descobrir o que te dá paixão. E depois o resto é natural. Né? Você desempenhando, você estudando, você tendo conhecimento, investindo em você, né? Porque educação é isso. Você está acreditando em você e investindo em você, né? Não adianta você só investir em você se você não acredita em você também. Né? Basicamente, na área profissional também tem um amor próprio, né? O amor próprio e trabalhar com ética, né? Na nossa área audiovisual tem que ter muita ética, né? Em todas as áreas, é óbvio, né? Mas a nossa é o respeito com a imagem também, né? E está sempre voltado à humildade, né, que a gente falou, porque senão você se torna talvez uma pessoa que é presunçosa, que sabe tudo, você está deixando de aprender. Uhum. E dar aula, ser professora, é aprender com vocês também, que a gente aprende muito com vocês. Parece que não, mas vocês todos os dias ensinam alguma coisa para a gente, com certeza, né? Então é uma troca muito legal isso, né, de sala de aula. E fazer seus contatos, mercado, fazer um portfólio. Na nossa área a gente precisa de um portfólio, né? Sim. E vai passo a passo, né? Vai montando com qualidade, né? Fazendo seus contatos, estudando, acreditando em você. Muito obrigada, foi enriquecedor em todos os aspectos, em todo momento. Ficamos aqui então, né? Vamos então encerrar essa entrevista maravilhosa. Espero que sirva de estímulo e estudo. Então, boa noite a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigada também boa pela noite. presença de Agradeço todos. também. Tchau. Foi?